Eu vou falar rapidamente como é que se capturam e tenta-se, no caso, descodificar pacotes da rede. Esta apresentação está dividida em duas partes. Uma primeira parte vamos falar como é que se capturam os pacotes de rede, depois então como é que se faz a descodificação dos pacotes de rede. Vamos ter que, muito sumariamente, na primeira parte, falar ligeiramente na biblioteca libpk. Basicamente é o facto standard nos sistemas operativos Unix e depois também há um port para Windows. Todos os sistemas de captura de tráfego, basicamente todo aquele software que vocês ouvem falar, TCP dumps, MySharps, NTOPs, esses sistemas de teste de intrusão, etc., que precisam de fazer algum tipo de análise a tráfego de rede, basicamente usam esta biblioteca por baixo para tratar da captura. Na realidade, esta biblioteca é uma API, é uma biblioteca feita em C, tem uma API e também especifica um formato de fecheiros. Vocês às vezes, nomeadamente, encontram fecheiros com a extensão PK, que é recomendado, mas pode ter outra extensão. Mas interessa-nos um pouco explicar nesta primeira parte o formato deste fecheiro para depois perceber um bocadinho melhor o wrapper Perl, que é o módulo NetPK. A nível do formato de fecheiro de captura especificado pela biblioteca libpk, é relativamente simples. Há um header global que tem uma dimensão fixa e depois há um registro associado a cada pacote de rede que foi capturado. Cada um destes registros é composto por duas partes. Uma meta-informação que é guardada num cabeçalho e depois, propriamente dito, os bytes capturados na rede. O header global deste formato de fecheiro é sempre uma dimensão sempre fixa, tem 24 bytes, tem 7 campos. Basicamente, dois deles nunca são usados, estes associados às timestamps e às time zones. Basicamente é ignorado na maior parte das ferramentas, não é usado para nada. Temos a Magic Number, temos a versão da especificação do protocolo, tipicamente neste momento é a versão 2.4. Isto é basicamente se o fecheiro, este Magic Number, que tipicamente quando usam aquela ferramenta, o file, para identificar o fecheiro, ele consulta estes primeiros 4 bytes e tenta supor o que é que está dentro do fecheiro. Há estas duas assinaturas. Uma basicamente é ver se foi escrita numa máquina Little Endian ou numa máquina de Endian. Basicamente é os 4 bytes investidos. Este último campo diz qual era basicamente a infraestrutura física onde foi feita a captura. Tipicamente estamos muito habituados a redes da internet, mas há dezenas. Depois tem para o link do fecheiro que mantém as descrições destes link types que podem aparecer aqui. E temos ali o número máximo de bytes que capturamos nos pacotes. Obviamente, a maior parte dos sistemas é 2/16, menos 1, 65.535 bytes, que é basicamente capturar as frames todas e armazená-las. No entanto, podemos limitar, porque eles sabem capturar os primeiros 50 bytes de cada pacote, independente da dimensão que eles têm. E basicamente, fazer uma captura de menor dimensão para não, se estivermos a capturar para disco, não sobrecarregar o subsistema de disco. No entanto, o cabeçalho que nos interessa mais, ao fim e ao cabo, é o que está associado a cada registro, também tem informação que é 116 bytes, tem o timestamp da captura, basicamente são dois campos de 32 bits, que tem o número de segundos desde a época, de 1970, ligeiramente de 1970, depois tem o número de microsegundos. Depois temos aqui dois campos associados, que é o número de bytes que gravamos da captura, e o número de bytes que foram fisicamente vistos na rede. Isto tem a ver com aquele campo snap length que podemos obrigar a captura a ser inferior à dimensão do pacote. Podemos, se tivéssemos a limitar a 50 bytes, vamos supor que na rede ele podia ter 100 bytes, mas na realidade só capturamos 50, foi isso que podemos para gravar. Ok, este cabeçalho vai ser importante porque podemos mais tarde interceptar esta informação a partir do wrapper de Perl desta biblioteca. Já agora, aqui não vou falar da API de C, mas basicamente a biblioteca tem umas metodologias para interceptar os pacotes de rede, sempre em modo promíscuo ou não, e por aí fora. Mas há dezenas de wrappers para quase tudo que é linguagem para esta biblioteca. O Perl, o módulo mais conhecido é o NetPK, o Python há ali uns 3 ou 4 módulos diferentes para fazer wrappers Python puros, também acho que existem uns e por aí fora. No entanto, o que nos interessa ver aqui, basicamente, é então, o wrapper de Perl desta biblioteca e mostrar, basicamente, um conjunto de exemplos em como é que
cria uma captura ao vivo, ao fim e ao cabo, estar à escuta dos pacotes que estão a passar neste momento na rede, processar um fecheiro com uma captura já efetuada, aplicar um filtro para diminuir o número de pacotes que nos chegam, ao fim e ao cabo, ao nosso código, ao nosso callback, e analisar numa primeira fase aquela metadata, tipicamente a timestamp da captura ou o número de bytes que foram analisados, que foram capturados de cada pacote. Ora bem, basicamente temos aqui um exemplo minimalista de uma captura ao vivo, vamos executar o código, os pacotes que estão neste momento ou a vir para a nossa máquina, ou também interceptar pacotes que estão em eficácia ou eficácia no switch. E isto basicamente é fazer um open, executar um loop e, por fim, fechar o handle da captura. Numa utilização normal, nós temos que usar o namespace quando especificamos primeiro as funções que queremos usar dentro do módulo. Normalmente, se não pomos nada, quando invocamos o módulo lá em cima ou dizer que estamos a usar o módulo NPK, temos que usar, especificar o namespace e usar estas funções. A primeira, o OpenLive, tem um conjunto de argumentos que nos interessam ver. Não é? Tipicamente, especificamos o interface onde queremos fazer o bind para fazer a escuta. Normalmente, eu inicializei, por exemplo, no caso do NIX, um ETH0. O snap, basicamente, é se limitamos ou não o número de bytes que queremos capturar em cada pacote, por permissão, põe o número máximo possível, 2 voltadas a 6 menos 1. Depois digo se quer entrar em modo promíscuo ou não. Okay? Se quer só interceptar pacotes que estão a chegar à minha máquina com o mesmo destino ao meu IP ou não, ou queremos tentar interceptar tráfego multicast ou de outras máquinas, se temos um hub, dá-nos também a snifar basicamente o tráfego de outras máquinas que estão ligadas ao hub. E posso especificar um timeout ao fim do cálculo que eu quero que a captura termine. Posso especificar ali um número de segundos ou por aí fora, ao fim do cálculo quero que a captura, por exemplo, termine daqui a 10 minutos ou por aí fora. E depois podemos receber um erro, este é um argumento que recebe um código seguinte. A nossa função de loop, basicamente o que nós queremos fazer é damos ao fim e ao cabo o handler da captura, que obtivemos na primeira invocação. Podemos também limitar a captura ao número máximo de pacotes. Okay? Se eu puser aqui tipicamente um número negativo, a captura fica em loop infinito. Se eu especificar um número positivo, basicamente ele acaba a captura ao fim, por exemplo, sempre eu aqui especifiquei acabar a captura ao fim de 10 pacotes. O que eu basicamente faço a seguir é instalar o meu callback, que vai ser invocado para cada pacote que está a ser capturado, e posso pôr aqui um argumento, um parâmetro que será o primeiro argumento da callback quando ela foi invocada. Eu aqui neste momento não estou a processar os parâmetros da callback, basicamente estou pura e simplesmente a contar pacotes e no fim imprimir esse contador. Se tudo correr bem, ao fim do 10 este ciclo termina, de interceptar aqueles 10 pacotes e basicamente imprimir este contador. Ora bem, fazer uma captura offline, basicamente o que é? Especificar um fecheiro com o formato PK, a abertura offline é esta função, basicamente dou aqui o path name do fecheiro que quero processar e todo o resto de código é semelhante, exceto basicamente a abertura. Aqui não específico, o tipo de interface, etc. Está tudo já gravado e previamente capturado. Uma outra utilização típica que fazemos é basicamente especificar um filtro de captura. Já agora, eu aqui estou a usar um módulo ligeiramente diferente, estou a importar um conjunto de funções para o namespace main, okay, estou a poluir o namespace principal e agora as funções mudaram o nome. Não apenas já tenho por prefixo o nome do módulo, mas apareceu um prefixo pk underscore ao nome que tínhamos visto das outras funções atrás. Basicamente o que eu estou a fazer aqui é, eu mando compilar um filtro que tem aqui uma string, basicamente eu estou a dizer que só quero interceptar pacotes TCP que venham com destino à minha porta 80 e basicamente compilo esse filtro e instalo no handler. Se eu tiver a fazer uma captura live, este filtro é passado ao kernel e ao kernel que já filtra a maior parte dos pacotes. Tudo que não faça match a este filtro já não é entregue à camada acima, ou seja, a minha callback nunca há de ver esses pacotes. E tipicamente se eu estou a fazer uma abertura offline, a biblioteca emula o mesmo sistema de filtragem e permite também do PK ignorar depois um conjunto de pacotes que não correspondam àquele filtro. Okay? Não façam mais com outra filtro. A seguir, interessa-nos ver, tipicamente,
como é que eu intercepto, ao fim e ao cabo, alguma daquela meta-informação do pacote e depois processo o payload. Corretamente, a função, aquela callback ou install, recebe três parâmetros. Não é? Aquele user data, que é basicamente quando eu instalo a callback, eu posso pôr aqui um parâmetro e usar a mesma callback, quando estou com vários fios de captura simultâneos em concorrentes. E a biblioteca diz que aparentemente não funciona muito bem, pelo menos a parte de port. Okay, mas seria possível especificar, eu quero usar aqui, por exemplo, isto é capturado do interface A, do interface B, e eu depois usar a mesma callback e saber de que interface me estava a chegar aquele pacote. Eu agora aqui, este user data, então é este valor que eu colocava aqui, neste caso estamos a ignorar. Este segundo argumento que tenho ali é aquele header que vimos no formato fecheiro, que isto basicamente é uma referência para uma hash que tem aqueles 4 campos, o número de segundos, o número de microsegundos, o número de bytes efetivamente lidos e o que estava fisicamente a passar na rede. Okay? Eu basicamente podia depois interceptar estes campos. São interessantes se eu tiver a fazer uma captura com limitação do número de bytes que é capturado. Eu tenho que verificar se tem o número de bytes completos para fazer a descodificação completa do pacote, senão pode dar erros, tipicamente o buffer acaba e eu não depois falta-me informação. Ok, isto basicamente é a primeira fase. E com isto mais ou menos concluímos ver um dos métodos com que conseguimos capturar pacotes de rede. Agora, interessa-nos ver um pouco como é que nós vamos então descodificar basicamente estes bytes que chegariam neste terceiro parâmetro, que são provavelmente os bytes do pacote. Para isso, interessa-nos muito rapidamente perceber um pouco da hierarquia protocolar, tipicamente como vocês trabalham hoje, e perceber também, tipicamente, os cabeçalhos da maior parte dos protocolos de rede como vocês têm de trabalhar. Nomeadamente, a maior parte das vezes tem que pegar nos calhão das especificações que estão lá disponíveis e começar a ver os formatos das frames para depois descodificar. As codificações, tipicamente, basicamente é andar a contar bytes, offsets dentro de um buffer, mas alguns protocolos são relativamente bem feitos, a informação são protocolos binários em que os campos têm dimensões fixas, é relativamente depois fácil de descodificar. Outros, quando isto começa a poder estar em offsets diferentes, a coisa é mais complicada. Pois, tipicamente, uma frame Ethernet típica, um dos meios mais comuns onde tipicamente fazemos capturas, não é? Há uns gaps e uns preâmbulos a nível da web, depois há propriamente a frame. A frame Ethernet, não é? Tem os MAC addresses, destino, a origem e o tipo de payload que vai estar aqui, depois o outro protocolo que vem em payload, e depois tem um checksum. Já agora, a maior parte dos sistemas de captura de software, não, o LibreCap nunca vos dá esta checksum. Okay? Tipicamente precisam de apoio da hardware para isto. Outras limitações também dos sistemas de captura por software, tipicamente do LibreCap, é só se deixarem que, de alguma maneira, analisar frames corrompidas, nunca vos dá. Okay? Porque já são coisas que a placa de rede vos entrega. Se a placa de rede detecta o erro, nunca passa a nível de software na maior parte do sistema. Okay? Por isso, precisam tipicamente de apoio da hardware se querem ver corrupção de frames físicas na rede. Okay? Mas, basicamente, temos esta frame típica Ethernet, mas depois, basicamente, isto tem que ter uma dimensão mínima de 46 bytes. Mas, se queremos um pacote do B, normalmente tem que haver padding, às vezes, quando só estamos a mandar menos de bytes, pode ter que haver padding, mas esta dimensão da frame tem que ter no mínimo 46 bytes. As coisas depois às vezes complicam-se. Se estamos a usar VLANs, a internet foi enfiaram ali mais 4 bytes, mas na realidade 2 deles têm um ID típico, quer dizer que isto é um código de VLAN, e os outros 2 bytes que são usados para usar as VLANs, mas destes 2 bytes também não temos um número limitado de VLANs, se não me engano, 12 bits e não 16 bits restado. Ok, depois da internet, tipicamente vamos por outro, temos aqui um exemplo, não é? Vem uma payload. Okay, aquele type diz-nos que vem propriamente no payload da internet seria uma frame IPv4. IPv4 depois tipicamente também tem um campo a dizer o que é que está em payload, pode ser um pacote UDP e por aí fora. Okay? Vamos ter que andar a descodificar, cortar isto e eliminando cabeçalhos ao fim e ao cabo nos pacotes, naqueles buffers. Okay, isto tipicamente obriga-nos a conhecer, ou ter documentação visível, não é? De como é que estão os cabeçalhos tipicamente dos protocolos que vêm embebidos. Uma das coisas, está aqui basicamente uma descrição do cabeçalho do protocolo IPv4, uma das coisas que nos interessa tipicamente é este campo, que nos diz o que é que vem no payload do pacote, se é TCP, se é UDP, se é outro tipo de coisas. Okay. Depois temos também o cabeçalho IPv6, é mais simplificado, mas ser maior, tem muitos menos campos, mas aquele campo que está ali, azul, next error, também é o que diz o que é que vem no payload. Depois teríamos, por exemplo, o cabeçalho do TCP, um header TCP, que as coisas já se começam a complicar, porque já não tem uma dimensão fixa,
tem no mínimo 20 bytes, mas pode haver mais informação opcional. Depois as coisas, alguns estão para aqui nestes campos, não temos que ver a especificação, mas é que sabemos quantos bytes é que estão ali nas opções, para obviamente depois descodificar o payload. Okay? O DP, o cabeçalho é bastante mais simples e por aí fora. Ora bem, em Perl, depois há uma família de módulos chamada NetPK, que basicamente nos permite codificar e descodificar pacotes de rede. Aqui estamos um pouco interessados na descodificação. E basicamente ele funciona, já nos fornece de base, depois há mais alguns no cPAN separados e há outros que não, acho que nem estão no cPAN na parte de descodificação IPv6. Eles só nos dá descodificação de IPv4 depois algumas payloads dentro do IPv4. Okay, mas há depois mais algum conjunto de modos adicionais disponíveis. Como é que basicamente depois podemos usar então este conjunto de modos? Basicamente, nós vamos então pegar, assumindo, se vocês lembram, por exemplo, daquele PK, um dos campos estava no Global Header, é o tipo de meio físico onde foi feita a captura, mas assumindo que nós estamos a trabalhar sobre a internet, o que é que eu vou fazer? Vou pegar então naquele terceiro parâmetro da minha callback, que é o buffer propriamente dito que contém os bytes do pacote, e o que é que eu vou fazer? Vou mandar pedir então ao módulo usar um método desta classe, dou-lhe o buffer, basicamente tem os bytes, e peço para ele descodificar. Então, basicamente, vai-me criar um objeto do tipo Ethernet, tem um conjunto de campos, tem aqueles campos que estão no cabeçalho da Ethernet, o Destination MAC Address, Source MAC Address, o tipo ao fim e ao cabo, do protocolo que vem em payload, e vem propriamente o payload deste protocolo. Uma das coisas que eu tinha que ver, para descodificar, saber o que é o payload, tenho este documento da IANA que registra o tipo de payloads que podem existir. Um tipo que nós estamos interessados seria o 2048, que basicamente corresponde a IPv4. Então, basicamente, o que eu vou fazer é vou testar se o tipo que está ali for o IPv4, então vou fazer qualquer coisa. Já agora, estas constantes, eu tenho que importá-las do módulo com aquela opção types. E agora, a partir daqui, continuava, basicamente, a descodificação. A primeira fase, por exemplo, é descodificar se é internet. Se for IP, vou mandar descodificar, criar um objeto IP, ao fim e ao cabo, com o payload do Ethernet, e vou ao campo do IPv4 do protocolo ver o que é que está lá dentro. Okay? Isto ad eterno, à medida que eu vou tendo módulos. No entanto, como vocês viram, isto tem só um conjunto de módulos basicamente que me dá algum grupo que são um subset, ao fim e ao cabo, dos protocolos que existem. Só sei rápido, desculpa. Aquele dólar packet que recebe em cima é binário. Nesta altura, quando entras no process stack, é binário. Sim, sim. Okay. É o raw que vem do PK. Sim. Isto basicamente seria, e eu criando objetos, e basicamente estes objetos têm aquele conjunto de campos que estão nos cabeçalhos e têm sempre por omissão, por norma, um campo chamado data, que seria o payload desse protocolo, que é o que eu iria tentar descodificar assim. Basicamente seria isto. No entanto, estamos limitados a estes protocolos. O que é que nós temos que fazer se quisermos descodificar mais? Vamos supor, temos um protocolo, por exemplo, frames financeiras da Euronext. Basicamente é um payload sobre o protocolo DP. Eu basicamente ia pegar agora neste data que está dentro do objeto do DP e mandar descodificar aquilo de outra maneira. No entanto, eu não tenho acesso, ou antes, não existem, não sei quando, por exemplo, modos já para descodificar isso. Como é que eu vou, ao fim e ao cabo, estender este tipo de capturas? Não há muitas soluções. Não é? Tenho que ter acesso à especificação do protocolo, ver se ele é binário, é mais fácil de saber o número de bytes, o conjunto de campos que formam possivelmente um cabeçalho, se ele for razoavelmente bem construído, há tipicamente um cabeçalho ou dimensão fixa ou complementos com dimensão fixa, e eu basicamente vou ter que criar uma subclasse destes módulos e implementar as funções encode, e particularmente a decode, que é para descodificar esse tipo de forma. Isto obriga-nos tipicamente a perceber como é que funcionam as funções PAC e UNPAC do Perl. Okay? Que é, basicamente, temos um buffer binário, aqueles 2 bytes correspondem inteiro com sinal, sem sinal, ou 64 bits e por aí fora, eu tenho que depois, basicamente, garantir que faço as descodificações de acordo com o protocolo, e isto é extremamente complexo de fazer. Uma boa ajuda, às vezes, para isto é pegarem no código do Wireshark, irem aos sectors da IC. Basicamente, o Wireshark hoje em dia tem mais de 1000 sectors de outros protocolos. Okay? Já agora, uma destas coisas que permite
Aqui, já agora, como é que poderíamos tentar, se nós estamos só interessados em frames UDP ou TCP ou para umas portas específicas, eu posso tentar eliminar grande parte deste código. Okay? É crítico, tipicamente, se vocês têm que processar algum packet rate razoável, começar a implementar filtros do LibPK, passá-los para o kernel, ou se for uma captura live ou para a biblioteca, para a vossa callback não estar sempre a ser invocada e permite-vos simplificar muito este código. Se eu pusesse só um filtro, se eu estou interessado no protocolo do LibP, basicamente eu já posso começar a descodificação a partir daqui. Eu sei que, em princípio, todos os pacotes que me são entregues serão do tipo LibP. Já agora, os filtros do LibPK também têm algumas limitações, não é? Basicamente, se estão habituados a usar o TCP/dump, o LibPK saiu do TCP/dump, pensando no código monolítico, uns anos atrás, acho que era a biblioteca LibPK, mas a linguagem, basicamente aquilo que podem pensar como um bytecode, uma linguagem sempre relativamente simples, mas suporte não vai muito abaixo, fica pelo TCP e o LibP. Depois é possível usar aquilo como offsets, como fosse um array, dizer vai à posição 40 e faz um match com 0.8 para ver se é um outro tipo de protocolo, não é? Mas isto já obriga vocês andarem a contar os offsets e torna-se coisa muito penosa depois quando aparecem os VLANs e por aí fora, porque tem que andar a shiftar as coisas para trás e para a frente. Okay? É crítico, tipicamente, implementarem filtros para reduzir o número de protocolos que são entregues, para também vos facilitar a parte de filtragem. Basicamente, a apresentação resume-se um pouco a isto. Isto é um conceito base. Algo que tem razão, se vocês tiverem a biblioteca LibPK instalada, os filtros que podem usar tipicamente nas capturas do TCP/dump ou do Wireshark. E já agora, se estão habituados a trabalhar com ferramentas tipicamente, por exemplo, o Wireshark tem dois tipos de filtros. Há o filtro de captura, que é o filtro LibPK, okay? Mas depois o Wireshark tem um conjunto de filtros, são chamados display filters, que é o que ele usa para pôr as coisas na janela, ou no T-Shark, em linha de comando, também se pode, é o que ele usa para fazer as porque os filtros de captura estão limitados tipicamente até a camada do TCP ou LibP, a camada de transporte ficar por ali, mas outros subprotocolos que venham embebidos em TCP, por exemplo, um HTTP, por aí fora, ele já não descodifica por emissão. No entanto, os displays filters do Wireshark têm, vocês com os displays filters podem aceder aos milhares, ou cerca de 1000 ou 3000 filtros que existem disponíveis no Wireshark hoje em dia. Já agora, o Wireshark, a nível de filtragens, eu posso pedir aqui protocolos, diríamos protocolos para os quais têm dissectors, mas, por exemplo, o T-Shark agora é o front-end de linha de comando do Wireshark. Tem 115 mil campos pesquisáveis não são 115 mil, então também está aqui a mostrar os protocolos, mas tem à vontade cerca de 110 mil campos onde posso aplicar filtros chamados display. Okay? Eu tenho uma panóplia enorme de protocolos e, se às vezes vocês precisarem de ajuda para implementar algumas coisas que têm que fazer em Perl, podem olhar para o código C do dissector que descodifica aquele protocolo. Okay? Já agora, o Wireshark hoje em dia e o T-Shark tem linguagem de script. A Python neste momento não está bem suportada, mas é possível também implementar dissectors em Lua. Okay? A linguagem Lua está disponível e também é uma coisa interessante, às vezes chegarem ao Wireshark e criarem um dissector mais rapidamente estar a compilar em C. O Lua basicamente recorre não runtime e não precisa estar sempre a compilar e a recriar os binários do T-Shark e do Wireshark. Ok, não sei se têm questões. Basicamente isto é a apresentação básica de captura e sessão de pacotes.